galera, vamos dar continuidade então a esse aulão de véspera do MPU, falando tudo que vai estar nessa prova para você gabaritar essas questões. Agora a gente vai ver aquela parte de planejamento estratégico, gestão de processos, gestão de projetos, enfim, gestão de pessoas, toda essa parte assim que eu acho maravilhosa da administração, que eu sou tão apaixonado. Vamos falar então de primeiro planejamento, principais pontos que você vai encontrar na sua prova. Galera, sobre planejamento, sempre caem questões sobre os níveis de planejamento e sobre os principais capítulos de um planejamento. Vamos falar dos capítulos primeiro então. Quantos capítulos um planejamento estratégico deve possuir? Quantos o gestor bem entender que devem ali ser colocados? Só que existem capítulos que são obrigatórios e a banca pergunta a definição desse capítulo. Sabe quais são? Dá uma olhadinha aqui nesse esquema que tem não todos os capítulos. A gente começa um planejamento com a declaração da visão e missão do negócio. Análise dos ambientes, aí depois de outros capítulos a gente formula as metas e os objetivos, formulamos a estratégia, implementamos, executando o planejamento, e aí começa o feedback e controle se aquilo está sendo bem feito. Percebe que essas setas vermelhas significam que eu tenho que revisar pelo feedback e controle todas as etapas anteriores. O que isso significa? Que todo planejamento pode ser alterado e modificado no decorrer do percurso e deve ser modificado. Nada garante que o comportamento do consumidor vai continuar o mesmo, que o mercado vai responder aquilo da forma que a gente planejou. Então todos os planejamentos devem ser alterados no decorrer do caminho. Diferente de projetos já não podem ser alterados. O que acontece então, galera? Quais são os capítulos básicos e obrigatórios de um planejamento? Primeiro capítulo, visão. Segundo capítulo, missão. Terceiro capítulo, valores. O que são esses capítulos? São a alma de um planejamento estratégico. Visão é onde eu quero chegar, meu objetivo. Então, por exemplo, ser a maior empresa da América Latina em 5 anos. É onde a empresa quer chegar. Missão, oferecendo aos nossos clientes a melhor tecnologia, o melhor atendimento. Significa que se eu executar esse foco em tecnologia, esse foco em atendimento, a empresa acredita que ela vai atingir a sua visão. Isso é, ser a maior da América Latina em tantos anos, em 5 anos, por exemplo. Valores. Que causas a empresa defende na busca dessa visão e missão? Por exemplo, protegendo o meio ambiente. Então, visão, missão e valores são parágrafos, que a gente chama de capítulos, que, se não forem bem definidos, o resto do planejamento vem tudo por água abaixo. São extremamente importantes. Depois que a gente faz a visão, aonde eu quero chegar, a missão, a declaração daquilo que a empresa vai realizar para atingir a visão, e os valores, aí vem um capítulo chamado de análise dos ambientes. O que são os ambientes de uma organização? A gente tem 2 ambientes, o ambiente interno e o ambiente externo. Ambiente interno não é necessariamente aquilo que está dentro da empresa fisicamente falando. Ambiente externo não é aquilo que está fora. Ambiente interno são os nossos pontos fortes e pontos fracos, aquilo que a gente já possui. Ambiente externo são as nossas oportunidades, coisas boas que ainda não aconteceram, e as ameaças, coisas ruins que ainda não aconteceram. Como o ambiente interno é coisa que eu já tenho, ponto forte, ponto fraco, a gente diz que isso são elementos controláveis do nosso ambiente, do nosso planejamento. Como o ambiente externo ainda não aconteceu, as oportunidades, as ameaças, a gente chama isso de questões incontroláveis do nosso planejamento, porque ainda não ocorreram. Depois que a gente analisa os ambientes, então, aí a gente vai para o 5º capítulo, que é a análise da situação atual. Como é que está a nossa empresa hoje? Aí sim a gente vai falar do lado de dentro da empresa. A gente vai falar como estão nossos clientes, nossos concorrentes, nossos produtos, nossos funcionários. Depois disso a gente vai planejar alguma coisa? Por enquanto não. Olha como o planejamento por enquanto não planejou nada. 6º capítulo, construção de cenários. O que são cenários? Futuros prováveis que a gente imagina que pode acontecer. Em vários aspectos. Política, economia, comportamento do consumidor, sociedade. Então pergunto, meus amigos, uma única pessoa sozinha consegue escrever um planejamento? Nunca. Você precisa de uma consultoria de experts em vários assuntos. Aí sim, depois dos cenários, que são futuros prováveis, a gente vai para o 7º capítulo, formulação das estratégias. Aonde quem elabora o planejamento vai colocar de forma resumida o que se pretende fazer para cada possível cenário que a gente imaginou no planejamento.
Depois disso, vem os outros dois últimos capítulos, orçamento e o capítulo cronograma. No orçamento, o planejador vai colocar de forma geral qual é a quantidade de dinheiro que a empresa tem para investir, de onde ela vai buscar esses recursos, para que então se realize essa formulação das estratégias colocadas aqui. E o cronograma, uma tabelinha de Excel colocando mais ou menos em que semana, em que dia, em que mês as atividades ocorrerão. O planejamento estratégico tem esses capítulos. Lembrando que o planejamento estratégico é feito pela cúpula da organização a longo prazo. Aí o que a cúpula faz? Faz uma reunião com os gerentes dos departamentos mostrando o planejamento estratégico. E aí cada gerente vai definir para o seu próprio departamento aquilo que tem que ser feito. E aí com detalhes da execução. Percebe que o planejamento estratégico não detalha muita coisa em relação à execução das estratégias. Detalha em relação ao levantamento de dados e informações, como na análise dos ambientes e como também na construção dos cenários. Cada departamento, então, definindo o que vai ser feito por cada gerente, isso se chama planejamento tático, feito a médio prazo. Só que cada departamento é feito de pessoas que vão ter que trabalhar individualmente na busca desses resultados. Para cada pessoa tem que ser feito um planejamento também. Isso é chamado de planejamento operacional. Para cada indivíduo, um planejamento que geralmente é semanal ou quinzenal, curto prazo. Olha a lógica da coisa. Se cada indivíduo realizasse os planejamentos operacionais de curto prazo, farão com que o departamento atinja o seu planejamento de médio prazo, tático. Se todos os departamentos realizarem todos os seus médios prazos com excelência, faz com que a empresa atinja o nível estratégico do planejamento a longo prazo, realizando assim a sua visão e missão. Essa é a lógica do planejamento, misturando capítulos do planejamento com os níveis de planejamento que sempre está presente em toda e qualquer prova de concurso. E aí então temos também as ferramentas de planejamento. Várias são as ferramentas, mas as principais que o CESP ama: matriz SWOT, forças de Porter e a matriz BCG. O que é a matriz SWOT? Eu vou colocar então nesse diagrama, na parte de cima, meus pontos fortes e fracos, na parte de baixo, minhas oportunidades e as ameaças. Os fatores internos, os fatores externos, os fatores controláveis e incontroláveis, respectivamente. Ao analisar a matriz SWOT, então, qual que é o objetivo, disso num planejamento, dessa ferramenta? Todo ponto forte ele tem que ser consolidado. Todo ponto fraco, transformado em ponto forte no planejamento. Toda oportunidade também transformada em ponto forte, e toda ameaça, se não der para transformar em ponto forte, que ela seja descartada. E aí com isso a gente está construindo a análise dos ambientes e também usando a matriz SWOT como ferramenta para que a gente consiga formular as estratégias, com base numa escola de Mintzberg, chamada Escola do Design, que é feito em cima de matriz SWOT. Mintzberg, ele desenhou 10 escolas diferentes de planejamento. O que seriam essas escolas? Seriam, da mesma forma que as abordagens da administração são estilos literários, vamos assim dizer, as escolas de Mintzberg também. Se eu construo um planejamento com base, por exemplo, em matriz SWOT, se chama Escola do Design. Se eu monto um planejamento de maneira formal, direto ao ponto, um tanto quanto fria, Escola do Planejamento. Se eu monto um planejamento com base em criação de novidades, Escola do Empreendedorismo. E assim sucessivamente. São várias as escolas de Mintzberg que eu aconselho também darem uma revisada. Outra coisa que cai muito em prova são as relações de predominância da matriz SWOT. Por exemplo, fiz a matriz SWOT da empresa e detectei, caramba, estamos ferrados, só tem ponto fraco e só tem ameaça. O que eu faço? Ou então, caramba, que legal, eu só tenho ponto forte e só tenho oportunidade, tudo de bom. O que eu faço? Essas relações de predominância levam a palavras-chave que o CESP ama explorar. Então, por exemplo, acompanha aqui comigo. Ó. Se eu tenho ponto fraco com ameaça, cara, é tudo de ruim. Então, busque a sobrevivência. Isso é, caia de joelho no chão e peça a Deus que tudo dê certo. Se eu tenho a melhor situação possível, ponto forte com oportunidade, é o momento do desenvolvimento. Aí sim eu cresço, eu abro filial, eu contrato gente nova. Esse desenvolvimento, então, é quando eu tenho ponto forte com oportunidade. Também é chamado pelo CESP de alavancagem. Se eu tenho, então, pontos fortes, mas eu tenho ameaças circundando a empresa, é o momento da manutenção, manter os pontos fortes, fortes,
para que essas ameaças, então, diminuam a sua possibilidade de chegar perto. E a outra situação e última, se eu tenho pontos fracos, estou ruim, mas eu tenho oportunidades a serem abraçadas, que são coisas boas. Aí é o momento do crescimento. Mas não é crescimento físico, porque crescimento físico é desenvolvimento. É crescimento no sentido de amadurecimento. Uai, Wendel, aí você me confundiu. Sobrevivência e manutenção parece a mesma coisa. Crescimento e desenvolvimento parece a mesma coisa também. É porque essas ferramentas, gente, são originárias da língua inglesa. E na língua inglesa o vocabulário é mais limitado. E a tradução para a língua portuguesa, o tradutor original dessas coisas todas, pode não ter escolhido as palavras mais adequadas e traduzir ao pé da letra. E muitos conceitos da língua inglesa são conceitos amplos, não poderiam ser traduzidos ao pé da letra. Lembra, crescimento não é crescimento físico, é amadurecimento. Desenvolvimento, esse sim é crescimento físico, abrir novas filiais, etc. E eu só vou fazer isso na melhor situação possível. Galera, de todas as dicas que eu estou dando até aqui, essa é quente, assim como todas as outras. Lembrem desses 4 termos, dessas 4 nomenclaturas para cada relação de predominância da matriz SWOT. Isso é extremamente importante, o CESP ama cobrar. Outra ferramenta de planejamento, forças de Porter. Harry Porter, ou Michael Porter, né, não Harry Porter, desenvolveu uma ferramenta onde ele diz o seguinte: empresas, vocês não podem esquecer de contemplar 5 forças importantes no seu planejamento. Que forças são essas? Primeiro, rivalidade entre concorrentes. Você não pode criar um planejamento só com base no concorrente, mas também não pode esquecer de contemplá-lo. Tem empresa tão metida besta que acha que nunca um concorrente vai chegar perto, e eu tenho que contemplar isso no planejamento. Outra força de Porter, a ameaça de novos entrantes, ou novos players, ou novos concorrentes. Eu tenho que colocar no planejamento a possibilidade de novos concorrentes surgirem e acabarem tomando meu espaço. Assim como eu tenho que pensar também na ameaça de produtos substitutos. De repente a minha empresa é líder num determinado produto, mas se surge um produto substituto eu quebro. Exemplo disso. Qual é o produto substituto das aulas presenciais? A videoaula. Então é legal a empresa ter as duas opções. Outra, poder de barganha dos fornecedores. Eu não posso deixar de contemplar, segundo Porter, os fornecedores no planejamento estratégico, porque hoje a ideia é ter parceria com esses fornecedores. Os fornecedores precisam fazer parte da nossa empresa, porque nesse mundo moderno, onde mudanças tão rápidas são necessárias, talvez seja interessante ter a parceria com os fornecedores para eles acompanharem a necessidade de mudanças da nossa empresa. E por fim, mas não menos importante, poder de barganha dos clientes. Eu tenho que trazer o cliente para dentro da empresa, para dentro do planejamento, porque é em função dele que uma empresa deve existir. E escutar esse cliente cada vez mais faz com que a organização crie a chamada vantagem competitiva, que é o nome do livro principal do Michael Porter, nos anos 70, colocando essas condições para as organizações terem, então, mais competitividade no mercado. E a terceira ferramenta mais frequente também em planejamento seria a matriz BCG, que eu acho que eu não coloquei a imagem dela aqui, não coloquei. Mas eu vou explicar a matriz BCG para vocês aqui no quadro, então. Deixa eu só apagar os capítulos do planejamento. Então, olha só. O que é a matriz BCG? A sigla BCG vem de uma empresa de consultoria americana chamada Boston Consulting Groups, BCG. Ela criou uma ferramenta que é para analisar o portfólio, para analisar os produtos da empresa e o que fazer com esses produtos. Onde no eixo X a gente tem a participação de mercado desses nossos produtos. Se esse produto é líder de mercado, ele tem uma participação alta. Se esse produto praticamente não vende, obviamente uma participação baixa. Já no eixo Y, a gente tem o crescimento do mercado nessa matriz BCG. Aonde, se novos clientes entram nesse mercado todos os anos, a gente tem então, obviamente, um alto crescimento do mercado. Se poucos clientes entram nesse mercado todos os anos, a gente tem então um baixo crescimento do mercado. Isso colocado então em 4 quadrantes. Onde, se o nosso produto tem alta participação de mercado, no mercado que cresce muito, a gente chama isso de produto estrela. Eu sou líder desse mercado, mas eu não posso deixar de investir, porque como novos clientes entram nesse mercado todos os anos, se eles não souberem que o meu produto existe, eu vou à falência. Exemplo disso, o produto Coca-Cola. Alta participação de mercado, no mercado que novos consumidores começam a consumir refrigerante todos os anos. Qual seria a outra situação? Baixa participação de mercado no mercado que cresce muito.
Esse é um produto que a gente chama de produto ponto de interrogação. Por quê? É a dúvida. Deixo no mercado ou tiro? Deixo na empresa ou tiro? Por quê? Eu vendo pouco, mas é um mercado que cresce. Então talvez esses novos clientes venham a comprar o meu produto. Por isso a dúvida, se eu devo tirar do portfólio ou se eu devo manter no portfólio. Terceira situação, produto vaca leiteira. Não vou desenhar aqui uma vaca leiteira por razões óbvias, não sei desenhar uma vaca. Mas o que seria a vaca leiteira? É aquele produto de alta participação de mercado, racho de vender, no mercado que cresce pouco. Então eu sou líder absoluto e não preciso investir tão pesado. Tal qual não se investe tão pesado numa vaca. O que você dá de comer para uma vaca? Capim. O que ela te dá de retorno? Leite, carne, os ossos, que servem para medicamentos, o esterco, que serve para adubo, o couro, que serve para instrumentos musicais. Você aproveita tudo de uma vaca. Então, em resumo, é aquele produto que eu invisto pouco, mas eu tenho um alto retorno. Obviamente, eu devo mantê-lo no mercado. E, por fim, o produto abacaxi. Faz de conta que isso aqui é um abacaxi, tá? Não sei desenhar abacaxi também, não. Que pode se chamar na hora da prova de dog, cachorro. Lá nos Estados Unidos, não se usa o termo abacaxi para problema. Se usa o termo dog, vira-lata. O que é o produto abacaxi? É aquele produto que eu tenho que tirar do meu portfólio. É o problema. Baixa participação de mercado, no mercado que cresce pouco. Dificilmente eu vou conseguir assumir alguma liderança ou crescer as minhas vendas dessa forma. Isso é outra ferramenta de planejamento, matriz BCG. Tem outras, mas as mais comuns que o CESP cobra são essas três. Também existe a matriz de Ansoff, tem a matriz GE McKinsey e algumas outras, mas essas três são as principais. Beleza, galera? Para fechar o planejamento, então, outra coisa que vive caindo em prova, que eu já expliquei, os níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, que inclusive foi tema da redação do MPU de 2010 para nível médio, era para o candidato explicar os 3 níveis de planejamento e correlacionar com a Copa de 2014, isso lá em 2010. E por fim, o tal do BSC, Balanced Scorecard ou Scorecard, enfim, de 2 autores americanos chamados Kaplan e Norton, que criaram o BSC para colocar no papel mapas estratégicos acerca de 4 aspectos, que eu já vou dizer quais são, divulgar para os funcionários da empresa, e aí esses funcionários se conscientizariam de como a empresa está no momento em relação a esses 4 aspectos e devolveriam sugestões de o que fazer para melhorar a estratégia da empresa lá para a cúpula. A cúpula avaliaria essas sugestões e decidiria implementar ou não no próximo planejamento estratégico, na próxima revisão. O BSC então se tornou uma ferramenta moderníssima e completa para que o trabalhador, ao participar dele, com a sua intensidade da participação, isso seja levado em consideração na sua própria avaliação de desempenho, fazendo os trabalhadores amadurecerem em relação à estratégia da empresa e, consequentemente, crescerem dentro da empresa, influenciados e motivados por essa participação no processo decisório. O BSC transfere a responsabilidade da estratégia do nível estratégico da cúpula para o nível operacional? Não. Apenas comunica e faz as pessoas participarem, dando feedbacks, dando sugestões. Mas o planejamento estratégico continua sendo tarefa da cúpula com o uso do BSC. Tem empresas que viciam tanto no uso do BSC que não conseguem mais criar estratégia se não for utilizando essa ferramenta. É para toda a organização, é para a empresa como um todo, embora com a participação operacional, continua sendo responsabilidade da cúpula. Quais são os 4 aspectos do BSC? Isso sempre cai em prova também. Os 4 aspectos são finanças, processos internos, clientes e aprendizado e crescimento. Como é que funciona esses 4 aspectos, gente? O negócio é o seguinte, olha como faz sentido. Se a nossa empresa há muito tempo não investe em aprendizado e crescimento, provavelmente os processos internos se deterioram. Se os processos internos se deteriorarem, esse cliente vai embora. Se o cliente vai embora, financeiramente, caímos e vamos à falência. Só que aí não dá mais tempo de salvar a empresa, porque até eu revisar os processos de aprendizado e crescimento, para isso se refletir nos processos internos, consequentemente o cliente voltar e financeiramente voltarmos a respirar, muito tempo já se passou. Então a ideia de divulgar esses 4 aspectos em mapas estratégicos para levantar sugestões das pessoas para melhorá-los, faz a empresa se manter viva no mercado com base nessas opiniões estratégicas dos próprios trabalhadores. Então o BSC é fantástico. O Banco do Brasil tem um dos melhores BSCs do país, envolvendo a comparação até com a iniciativa privada. Essa é uma importante ferramenta, não de planejamento estratégico,
mas é uma ferramenta para analisar o desempenho da estratégia e com isso fazer o trabalhador participar da estratégia organizacional. Isso é o BSC, resumidamente. Tranquilo até aqui? Partiu, vamos mudar de assunto então. Vamos falar agora de gestão de processos. É aquele assunto que eu falo, o assunto que não tem fim. Porque a cada prova se cobra alguma novidade e aí a gente inclui isso nas aulas. O problema é que inclui depois da prova, né? Vou tentar aqui profetizar então o que vai cair sobre gestão de processos. Gente, processos, passo a passo para executar uma tarefa. Só que de forma acadêmica, a definição não é essa que vai cair em prova. A definição que cai em prova é a seguinte: o que é um processo? É um conjunto de inputs, entradas, que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras, as etapas, precisam ser respeitadas. Ao final da última etapa, da última fronteira, está lá o produto pronto, o output, a saída do processo, que vai ser consumido e adquirido por algum cliente que vai dar um feedback, se gostou ou não. Esse feedback deve retroalimentar o processo, fazendo com que o gestor de processos, o dono da empresa, os trabalhadores, reavaliem melhor os processos dentro do ambiente organizacional, gerando novos conjuntos de inputs, novos elementos transformadores, novas fronteiras, novos outputs e vira um ciclo. Gerenciar processos, então, é avaliar as etapas daquilo que está sendo realizado, criando, então, a chamada melhoria do processo a partir de algo chamado mapeamento do processo. Eu mapeio o processo colocando o processo atual no papel. Analiso, penso nas melhorias, desenho um novo processo modelando o processo futuro. Esses são os termos que estão no seu edital. Mapeamento, análise, melhoria e modelagem de processos. É uma sequência lógica. Primeiro eu mapeio colocando fluxogramas no papel, que é a representação gráfica das etapas de um processo. Depois eu analiso os gaps, as lacunas desse processo, e aí então eu penso em melhorar, sugestões de melhoria, redesenhando esse processo, esse fluxograma. Esse redesenho pensando em melhorias é chamado de modelagem de processo. Então olha só, continuando. Como eu falei, o mapeamento ele serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas hoje do processo. Então quando a gente fala de mapear um processo, é colocar o processo atual. Existe um manual internacional de gestão de processos, como existe um de gestão de projetos, e no caso do de processos, esse manual é chamado de CBOC. O CBOC, então, é sempre citado nas provas, é o Manual de Gestão de Processos, enquanto que o PMBOK é um Manual de Gestão de Projetos. Mas a gente está falando primeiro do CBOC. O CBOC, então, coloca o seguinte: primeiro passo, mapeamento, colocar o processo no papel. A gente faz isso por uma ferramenta chamada de fluxograma, que é a representação gráfica das etapas de um processo. Como eu estou colocando o que o processo é hoje, como ele é hoje, em inglês, as is, como ele é. Aí agora eu estou analisando o processo, analisando as lacunas, os gaps. Quando a gente fala então de análise de processos, a gente usa uma ferramenta para questionar o processo chamada de 5W1H. 6 perguntinhas em inglês que toda criança faz em português. O que é? Como é feito? Por quê? Como? Quando? Onde? Então, em inglês, what, where, when, who, why e how. Como o processo é feito? Quem executa? Quem é o responsável? Onde ele é realizado? Então, com isso, eu estou analisando o processo atual. Depois que eu termino a análise do processo atual, eu vou começar a fazer, então, o desenho do novo processo. Imaginar esse processo agora melhorado. É a chamada melhoria do processo. Vou pensar nas sugestões para melhorar o processo atual. E aí eu imagino, caramba, esse processo poderia ser de tal forma. Poderia ser, em inglês, should be. Como ele poderia ou deveria ser. Só que não necessariamente eu vou conseguir implementar esse processo como ele deveria ser, pelas dificuldades que a gente vai detectar da própria empresa no desenho e melhoria do processo. E aí, então, agora, definitivamente, eu vou colocar um novo processo no papel. Vou fazer a chamada modelagem do processo. A modelagem do processo é como ele será daqui para frente. Como ele será to be. Esses conceitos em inglês sempre aparecem nas provas do CESP. As is, como o processo é hoje, então é mapeamento. Should be, como eu imagino que o processo deveria ser, desenho e melhoria. E to be, como o processo realmente será, a modelagem definitiva do processo. Com base nesse manual, nesse guia chamado de CBOC, que é um guia internacional
de gestão de processo. Por ser um manual, ele não precisa ser seguido 100% ao pé da letra. A gente usa aquilo que é de acordo com a realidade da organização. Qual é a diferença entre um manual e uma metodologia? Um manual, eu sigo aquilo que me interessa, aquilo que cabe na realidade. Uma metodologia, eu tenho que seguir inteiro como aquela metodologia foi criada. O CBOK é um manual de gestão de processos. A qualidade total, a reengenharia e o downsizing são metodologias de gestão de processos. Essa sim, eu precisaria seguir ao pé da letra, conforme eu já vou explicar. Aqui está um exemplo do significado da representação gráfica do fluxograma. Então, o retângulo significa um processo ou uma atividade. Um retângulo meio caído, em itálico, né? Entradas e saídas do processo. O losango, decisões, onde eu coloco sim, não e talvez, e continuo desenhando o processo. Uma bolinha, um conector que liga com outros processos. A circunferência achatada, o início e o fim de um processo. Triângulo para cima, arquivo temporário. Triângulo para baixo, arquivo definitivo. E um retângulo, onde aqui na parte de baixo a gente tem esse corte meio ondulado, significa um documento. Isso para uma certa técnica de fluxogramação. Para outras técnicas de fluxogramação, esses mesmos desenhos podem ter outros significados. No seu edital não tem lá técnicas de fluxogramação. Arrisco dizer que os significados dessas imagens dentro do fluxograma provavelmente não cairão na sua prova. Mas como o seguro morreu de velho, dei uma olhadinha nisso também. Bom, dentro da análise então, como eu falei, a gente faz esse procedimento de se perguntar o processo, com essas perguntas: when, quando o processo é realizado; why, por que o processo é realizado; how, como o processo é realizado; what, o que é realizado nesse processo. Enfim, essas 6 perguntas, para que a gente possa então pensar na melhoria do processo. Essa melhoria pode ser uma ação corretiva, isso é, essa modelagem que a gente imaginou resolve o problema de vez, ou então é uma ação adaptativa, onde eu adapto esse processo e vou mexendo nele, nessa modelagem, até realmente dar certo, ou então é uma ação provisória. Eu crio uma mudança nesse processo, ou um novo processo, para resolver temporariamente o problema, enquanto a gente tem tempo para imaginar a real e definitiva modelagem para esse processo, de forma com que seja estabelecida daí para frente, de forma mais efetiva. Bom, perguntas que eu tenho que me fazer depois que eu faço a modelagem. Primeiro, eliminei a duplicação do processo? Consegui reduzir etapas? Segundo, avaliei o valor agregado, o cliente vai perceber que teve melhoria? Terceiro, simplificamos de verdade o processo? Quarto, reduzimos o tempo de ciclo do processo, ficou mais rápido? Quinto, tornei esse processo à prova de erros? Às vezes a gente faz algumas modelagens onde a chance de erro continua existindo, e não há pecado nisso também. Conseguimos padronizar esse processo, documentá-lo e efetivá-lo como realmente um novo processo da empresa? Pensamos em parceria com fornecedores para essa modelagem de processos? Esse processo, questionamos, verificamos de verdade aquilo que realmente poderia ser melhorado? E por fim, conseguimos automatizar e informatizar esse processo, se for o caso? Se a resposta a essas 9 perguntas, a maior parte das respostas for sim, significa que você conseguiu chegar em excelência em gestão de processos de forma geral. Se a maioria das respostas foi não, você ainda tem que voltar na análise e melhoria dos processos. Para que então a gente consiga colocar tudo isso no papel e definitivamente implementar um novo processo, existem 3 metodologias. Qualidade total, que nasceu dentro da fábrica da Toyota, lá com Deming, no Japão. Reengenharia, que já não é tão antiga quanto a qualidade total é dos anos 40. A reengenharia é de 1990, de 2 autores, Hammer e Champ. E o downsizing, que é a última metodologia criada de gestão de processo, bem recente, final do século XX, começo do século XXI. Vamos falar um pouco melhor sobre qualidade. Wendel, isso não está no edital, está sim, sabe aonde? Não só em gestão de processos, como também são os elementos que são usados na excelência dos serviços públicos. Lembra que a gente viu no começo desse aulão de revisão o MEGP? Tudo que o MEGP utiliza é tirado daqui, da qualidade total. Rapidamente, passando por essas ferramentas da qualidade. Primeira delas, círculo de controle de qualidade. Grupos de funcionários que vão, literalmente, andar pela organização, trocando ideias com os outros colegas acerca dos processos, com base em 4 M's, em 4 assuntos que começam com a letra M. Material, método, máquinas e mão de obra.
As outras ferramentas que a gente vai conhecer são usadas pelos ciclos de controle de qualidade para que as informações possam ser melhor levantadas. A maioria dessas ferramentas usa papel e lápis. Outra ferramenta, checklist. O ciclo de controle de qualidade vai visitar o departamento ticando tudo aquilo que foi pensado previamente para o momento daquela visita. Exemplo, a utilização de matéria-prima para fins não produtivos, como é que ela está? Ruim, regular, bom, ótimo. A coleta seletiva está sendo respeitada? Ruim, regular, bom, ótimo. Existem materiais, objetos e equipamentos desnecessários no local de trabalho? Ruim, regular, bom, ótimo. Percebe que esse checklist está com base naquele M de materiais. Cada checklist pode ter um objetivo diferente. Outra ferramenta, diagrama de linha do tempo e o histograma. São duas coisas distintas, mas servem para a mesma coisa. O que é um diagrama de linha do tempo? Como está aqui na tela. A gente coloca resumidamente como era o processo em determinado ano, as mudanças que teve para o ano seguinte, as mudanças até chegar no processo hoje. Com base nisso, os funcionários do departamento analisam e sugerem, com base na evolução do processo, um novo processo, as novas alterações. A diferença do diagrama de linha do tempo para o histograma é que o histograma é um gráfico, não é um diagrama, onde a gente coloca a evolução de alguma variável no decorrer do tempo. Por exemplo, em 2015 tínhamos X clientes, em 2016 subiu um pouquinho, em 2017 caiu. Colocar isso num gráfico de colunas é o chamado histograma. As duas ferramentas servem para a mesma coisa, analisar a evolução de certa variável ao longo do tempo. Outra ferramenta, diagrama de dispersão. Como a própria palavra diz, é quando uma variável vai para um lado, outra variável vai para o outro, como está aqui no gráfico. Analisando a dispersão de duas ou mais variáveis, a gente tira conclusões. Um exemplo disso, um determinado produto cresce as vendas com o passar do tempo. Com o passar do mesmo tempo, outro produto cai. Que razão faria esse produto cair, esse produto subir? Analisando isso, tiramos conclusões que podem ser usadas para a melhoria de processos dentro da gestão da qualidade. Kanban e Just in Time, velho conhecido lá de administração de materiais, que dessa vez não está no edital do MPU. Inclusive, gente, recentemente um aluno me perguntou, Wendel, o que cai de administração de materiais? Porque eu estou começando a estudar para o MPU e eu queria saber o que cai. Eu falei, meu amigo, você está estudando para qual edital do MPU? Que para esse não tem, foi retirada essa matéria. Kanban e Just in Time. Kanban é um cartão em japonês. Está aqui a imagem do cartão. É um cartão que é afixado em alguma caixa na linha de produção, onde quando esse cartão aparece, significa o seguinte, reponha agora, tá para acabar. Isso é para não deixar a linha de produção na mão e a gente providenciar a imediata reposição daquela caixa, só que internamente. Resumindo, é isso. O Deming, pai da qualidade total, quando foi lá para a Toyota fazer a consultoria, ele foi além. Ele pensou no seguinte, como reduzir a necessidade de espaço para estoque dentro de uma fábrica no Japão, já que um dos maiores problemas do Japão é a falta de espaço. Como transformar a área de estoque em área produtiva? Porque estoque é dinheiro parado, a área produtiva é dinheiro entrando. Veio a ideia do Just in Time, a partir da ideia do Kanban. Negociar com os fornecedores para eles entregarem os materiais para a gente no exato momento da necessidade do consumo. Com isso não precisaria ter estoque, mas o fornecedor não pode pisar na bola. A ideia do Just in Time surgiu a partir da ideia do Kanban, outra ferramenta da qualidade. Outra ferramenta, Kaizen e os 5 S's, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Antes que você pergunte, hein? Tenho que saber isso em japonês? Sim, é em japonês que o CESP vai cobrar de você. O que são os 5 S's? São 5 cuidados que as organizações devem possuir para deixar o ambiente físico da empresa preparado para o uso dessas ferramentas da qualidade. Primeiro S, Seiri, descarte, jogue fora tudo aquilo que você não usa. Para que ocupar espaço com aquilo que é inútil? Segundo S, Seiton, mantenha arrumado tudo no seu devido lugar, aquilo que sobrou, para facilitar a localização e ganharmos tempo. Seiso, limpeza, mantenha o ambiente limpo visualmente, sem poluição visual e limpo de verdade. Seiketsu, higiene, aí é higiene pessoal. Imagina tudo está arrumado na empresa e você ser o sujinho do ambiente. Aqui são cuidados com o uniforme, com a unha, com o cabelo, higiene pessoal mesmo. E por fim, Shitsuke, disciplina. Tenha a disciplina de manter tudo isso no seu devido lugar para não ter esse trabalho novamente. Uai, Wendel, a administração, você está ensinando meu filho a arrumar o guarda-roupa. É mais ou menos o mesmo princípio. Outra ferramenta de qualidade, 5W2H. Uai, Wendel, tu não falou 5W1H agora há pouco? Falei.
qual é a diferença do 1H para o 2H? 1H a mais, ué. Qual é a diferença de verdade? 5W1H é uma ferramenta que eu uso para questionar o processo, pensando na modelagem. Isso independente da metodologia. 5W2H pertence à metodologia da qualidade total como uma forma de distribuir aos funcionários daquele departamento um questionário já respondido sobre o processo atual. O que é o processo atual, quem executa, onde ele é executado, quando, por quê, como e quanto custa. Entre o how much no 5W2H, onde no 5W1H não tinha o how much. Com base na leitura dessas respostas sobre o processo atual, as is, os funcionários então vão responder às suas sugestões de como melhorar esse processo, colocando respostas para esse processo futuro, to be. E aí, como será o processo? Quem executará? Quanto custará? Por quê? Como? Então é uma ferramenta de comunicação. Outra ferramenta, brainstorming, reuniões de brainstorming, reuniões chamadas de tempestade cerebral ou tempestade de ideias, onde as pessoas falarão aquilo que vier na cabeça, críticas são rejeitadas, há uma sequência correta para as pessoas darem as suas ideias, e com base nessas sugestões, que aparentemente podem ser malucas, vem uma ideia criativa para melhorar os processos. Outra ferramenta, matriz Gucci, gravidade, urgência, tendência. Ela serve para que a gente consiga estabelecer prioridade na solução de problemas sem números, não quantificáveis. Quantas vezes, gente, você se pega na sua vida pensando em problemas e como resolvê-los, eu não sei qual resolver primeiro? A matriz Gucci te responde. A gente vai colocar em termos de gravidade, urgência e tendência, caso eu não resolva, com pesos que vão de 5 a 1 esses nossos problemas. E aí eu multiplico os pesos de cada coluna daquele mesmo problema. O que dá uma multiplicação maior são os problemas que eu preciso resolver primeiro. O que dá uma multiplicação menor são problemas que eu resolvo depois. Com isso eu consigo estabelecer então qual problema resolver primeiro, a partir de dados que são inquantificáveis, problemas genéricos, filosóficos, problemas de existência, serve para qualquer coisa na sua vida. Mas pensando em empresas, problemas que eu não tenho números, e aí eu consigo quantificar. Outra ferramenta de qualidade, fluxograma, que, como eu já falei, é a representação gráfica das etapas de um processo. Colocando processos num fluxograma, eu consigo responder para todo mundo como é o processo de forma simples. É aquela frase arrogante, não entendeu? Quer que eu desenhe? Ou tu já desenha logo, porque aí todo mundo já entende e consegue enxergar como é o processo e consegue ajudar a desenhar novos fluxogramas para modelagem de processo. Outra ferramenta, diagrama de Pareto, ou 80-20, ou curva ABC, velha conhecida de quem estuda também a administração de materiais. Com base na regra de Pareto, onde 80% de alguma coisa é influenciado ou influencia 20% de outra, a gente monta uma curva chamada de ABC, aonde, por exemplo, os produtos A de uma empresa são os mais caros, os mais importantes, só que são aqueles que eu compro em menor quantidade. Os B seriam intermediários, em termos de importância, quantidade e valor. E o C, o oposto do A. Compro em grande quantidade, são pouco importantes para a empresa e são bem baratos. Se eu tenho que estabelecer prioridades na solução de problemas e buscar economia é um dos problemas de uma empresa, qual produto eu devo começar economizando primeiro? Os A, os B ou o C? Os C são menos importantes, eu poderia cortar a compra, mas eles são os mais baratos. O impacto da economia nos produtos C é muito pequeno. Eu tenho que começar economizando pelos mais caros, os A. Só que são os mais importantes e eu já compro pouco, não posso cortar a compra. Então o que eu deveria fazer? Negociar melhor com os fornecedores, procurar fornecedores alternativos. Economizei nos itens A, aí eu vou para os itens B. Economizei nos itens B, vou para os itens C. Não é porque os itens C são mais baratos que eu não devo economizar neles. Porque eles são baratos para comprar, mas eles são caros para guardar, eles elevam os custos de armazenagem. Então a curva ABC, ou regra de Pareto, serve para a mesma coisa que a matriz Gucci, estabelecer prioridades na solução de problemas. A questão é que a matriz Gucci trabalha isso sem dados quantificáveis e já a curva ABC, ou regra de Pareto, com dados quantificáveis. Outra ferramenta da qualidade, diagrama de Ishikawa, a ferramenta que o CESP mais cobra nas provas, ou chamado diagrama espinha de peixe, diagrama causa e efeito, ou diagrama 6Ms. Como é que serve esse diagrama? Os japoneses, eles são tão criteriosos e metódicos, e por isso quase perfeitos, que eles não resolvem problemas, eles resolvem a origem do problema, as causas. Colocando nesse diagrama, então, qual é o problema que a empresa tem?
E as possíveis causas se debate, então, entre os grupos de ciclos de controle de qualidade e também a galera da própria empresa, as soluções para as causas. Resolvendo as causas, o problema deixa de existir. Por isso que o diagrama é chamado de causa e efeito. E a última ferramenta da qualidade, o bom, velho e famoso ciclo PDCA, ou ciclo de Deming, ou ciclo de Shitthart. O que é o ciclo PDCA? P de plan, planejar, D de do, fazer, C de check ou control, checar ou controlar, e o A de act, agir corretivamente. A ideia do ciclo PDCA é fazer com que cada trabalhador respire esse ciclo 24 horas por dia, para que a qualidade não precise ser vigiada, fiscalizada, mas sim conscientizada. Se cada pessoa planejar seu próprio trabalho, executar seu próprio trabalho, controlar e checar tudo que foi feito e planejado por si mesmo, e essa mesma pessoa corrigir, isso vai gerar para um novo planejamento a lembrança daquilo que eu errei anteriormente. Isso vai gerar um novo planejamento, com uma nova execução, com um novo controle, com uma nova ação. E assim sucessivamente, por isso que vira ciclo. O ciclo PDCA é o coração pulsante da gestão da qualidade. Ele é a base da chamada melhoria contínua, que é a palavra que resume gestão da qualidade. O seu principal autor, Deming, escreve no livro Gestão da Qualidade Total, então, os 14 princípios do Deming, que são: constância de propósitos, não largue o osso, permaneça firme na busca pela qualidade. Constância de propósito, não está lá no MEGP, no Modelo de Excelência de Gestão Pública, que a gente viu agora há pouco? Adote a nova filosofia, isso é, centre a sua atenção na qualidade, empresa, porque isso vai ser não só uma moda, como uma tendência futura, como é até hoje. Deixe de depender da inspeção para atingir a qualidade, conscientize seu trabalhador ao invés de ficar fiscalizando. Cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Na gestão da qualidade, o preço é secundário. O principal é a qualidade que eu pretendo oferecer ao cliente. Melhore constantemente o sistema de produção. Nada é tão bom que não possa ser melhorado mais um pouco. Institua treinamento no local de trabalho. Para Deming, é com melhor qualidade quando o treinamento ocorre dentro do local de trabalho, já executando. Sétimo, institua liderança, porque se as pessoas não se sentirem líderes, elas não vão ter liberdade para opinar sobre melhorias nos processos. Oitavo, elimina o medo de errar. Gente com medo de errar, erra mais. Por que você erra tanto numa prova de concurso? Pelo medo de errar. Nono, elimine as barreiras entre os departamentos, porque se é para ter a opinião de todos, os departamentos não podem ter barreiras. Décimo, elimine lemas, exortações e metas para a mão de obra. Esse negócio assim, temos que produzir 500 caixas hoje. Se a qualidade vai ficar em detrimento, prioriza a qualidade e não a quantidade. 11º, elimine padrões de trabalho, cotas mínimas do que tem que ser feito. Olha, no mínimo precisamos fabricar 10, 20 caixas hoje. Não, a gente vai fabricar quantas forem possíveis para manter a qualidade. 12º, remova as barreiras que privam o operário de se orgulhar do seu trabalho. Quando a gente não se orgulha do que faz, dificilmente a gente vai estar apegado à qualidade. 13º, institua um forte programa de educação e autoaprimoramento. Coloca na cabeça do seu funcionário que ele tem que buscar o conhecimento não só por parte da empresa, mas por si só. Isso certamente vai melhorar a qualidade dos processos. E 14º, engaje todos da empresa. Uma única maçã podre que não entra na ideia da qualidade pode contaminar o restante. Esses são os 14 princípios do Deming. E às vezes as bancas querem saber também as ideias dos outros teóricos sobre qualidade. E qual é a diferença entre eles? Deming criou a gestão da qualidade total e os 14 princípios, com a ajuda do Ishikawa, lá dentro da fábrica da Toyota. O Ishikawa contribuiu com as ferramentas da qualidade que a gente viu, dando sugestões para o Deming. Quais as ferramentas foram sugestões do Ishikawa? O gráfico de Pareto, o diagrama de causa e efeito, os diagramas de linha do tempo e histogramas, diagrama de dispersão, checklists, fluxogramas e as chamadas cartas de controle. Caramba, Wendel, eu tenho que decorar qual ferramenta é do Deming, qual ferramenta é do Ishikawa? Não, não precisa decorar. Olha só, o cara não é japonês? Metódico, analítico. Ferramentas metódicas e analíticas são do Ishikawa. Qualquer diagrama, qualquer gráfico, qualquer lista é do Ishikawa. Sugestão do Ishikawa. Aquilo que é mais prático, mais direto ao ponto, brainstorming, just in time, ferramentas criadas pelo Deming. Aí fica mais fácil criar essa diferenciação. Outro autor da qualidade, Juran, copiou o livro do Deming.
Só que ele simplifica a gestão da qualidade total criando a trilogia de Juran. O que é essa trilogia? Para Juran, a qualidade tem que ser planejada, controlada e melhorada. Nada diferente do que o Deming disse, só que numa visão mais simples. Outro teórico da qualidade, Philip Crosby. O Crosby é tão copião que ele também cria os 14 princípios de Crosby da qualidade, com algumas diferenças dos princípios do Deming. Para Crosby, tem que ter um controle maior sobre a qualidade, algo mais fiscalizatório, mas não muito, porque a qualidade continua sendo algo para ser vivido pelo trabalhador. Só que ele cria um programa chamado de zero defeito. Se a banca falar programa zero defeito, Crosby. Se a banca falar trilogia da qualidade, Juran. Se a banca falar gestão da qualidade total, Deming, com suporte do Ishikawa. Quais são os 14 princípios do Crosby? Empenho da direção, equipe de melhoria da qualidade, a qualidade tem que ser medida, a qualidade tem que ser avaliada em relação aos seus custos, a qualidade tem que ser conhecida por todos. Tem que ter ações corretivas, tem que ter um comitê sem burocracia para o programa zero defeito, os supervisores devem ser treinados, um dia do mês tem que ser dedicado ao dia do zero defeito, para a gente privilegiar aquele trabalhador que se destacou no defeito zero. Estabelecimento de objetivos para a qualidade, tem que se eliminar as causas do erro, a qualidade tem que ser reconhecida, tem que ter conselhos de qualidade pela empresa, não só o ciclo de controle de qualidade, e o processo tem que ser repetido quantas vezes for necessário até chegar à perfeição. Percebe que vários dos princípios de Crosby seguem os princípios do Deming. Qual é a diferença do Crosby? Programa zero defeito, isso é dele. E aí um cara chamado Feigenbaum também cria o seu livro sobre qualidade, só que com uma diferença. Ele não escreveu gestão da qualidade total, ele escreveu controle da qualidade total. Então olha as palavrinhas-chave para a hora da prova. Controle da qualidade total, Feigenbaum. Trilogia da qualidade, Juran. Dia do zero defeito, programa zero defeito, Crosby. Gestão da qualidade total, Deming. Essa é a principal diferença entre os autores da qualidade. Bom, características da qualidade total. Participação de todos, ferramentas simples e melhoria contínua e gradual. Diferente da reengenharia. O que é a reengenharia na gestão de processos? Hammer e Schempp escreveram esse livro com essa capa aqui que racha de vender até hoje também, com uma ideia diferente. O processo está dando errado? Deleta, rasga, cria um novo. Pronto, resolvido o problema. Resolvido o problema escambau. Gente, olha só. A partir do momento que a gente rasga o processo atual e cria um novo, isso vem de cima para baixo. Top down, da cúpula para baixo. Se cria um problema, o ser humano tem aversão a mudanças. Imagina dentro da empresa você ser comunicado agora que aquele processo que você executa há décadas não é mais daquele jeito, é de outro. Ninguém se adequa rapidamente. Para a reengenharia dar certo, primeiro precisa ter uma recriação da cultura organizacional com foco em mudanças. Preparar o trabalhador para as mudanças que são necessárias para aí sim a reengenharia dar certo. A ideia central da reengenharia são mudanças radicais. Enquanto na gestão da qualidade o termo-chave é melhoria contínua, na reengenharia são mudanças radicais. Só que, como eu disse, eu primeiro preciso preparar o trabalhador para absorver essas mudanças. Bom, a reengenharia demite pessoas? Não. A reengenharia diminui o tamanho da empresa? Não. A reengenharia avalia processos. Para cada processo, se houver necessidade, muda o processo radicalmente. Esse é o centro da reengenharia. Diferente do downsizing, que é a terceira metodologia de gestão de processo. Down, diminuição, size, tamanho. O que vem a ser o downsizing? Diminui o tamanho da empresa, diminui o número de funcionários, diminui o número de clientes, diminui o número de produtos oferecidos ao mercado. Ué, Wendel, a empresa está quebrando. Está quebrando não, está se especializando. Quando a gente atende a menos clientes, a gente consegue atender melhor a esses clientes e até cobrar mais caro. O lucro aumenta. Quando a empresa é enxuta, em termos de estrutura física e número de funcionários, os gastos são menores. Então quer dizer, pô, ainda, mas isso significa diminuir a empresa. O bom na empresa grande, antigamente a ideia era essa, quanto maior, melhor. Hoje não, quanto menor, melhor. É uma questão até de aerodinâmica. Numa corrida, quem sempre ganha uma corrida não é quem é menor, quem é mais rápido, quem é mais magrinho, quem é mais pequenininho, diferente de mim. Se eu for para ganhar uma corrida, eu tenho que ir rolando, né? Então, o downsizing é uma questão de aerodinâmica. Quanto menor,
mais rápido essa empresa responde aos seus clientes. Wendel, isso não vai gerar desemprego? A princípio gera. Mas ao mesmo tempo, como tem muitos clientes que não vão conseguir ser atendidos, gera uma oportunidade para as pessoas montarem outros negócios para atender a esses clientes. O downsizing gera a necessidade do empreendedorismo. Se você comparar o downsizing, existe na gestão pública. A ideia da gestão pública moderna e gerencial não é enxugamento da máquina pública, diminuição do tamanho do Estado, downsizing. Olha como tudo está interligado. Essas, então, são as 3 metodologias de gestão de processos. Qualidade total, reengenharia e downsizing. Aqui está uma imagem da matriz BCG que eu havia desenhado, né, daquela forma feia. Aqui está mais bonitinho, tem até a vaca leiteira aqui desenhada. Bom, isso, gestão de processos. O que falta falar então? Vamos falar de gestão de projetos agora. Matéria temida por todos. Nossa, como é difícil gestão de projetos. Não é, gente. Não é. Gestão de projetos é o seguinte. Projeto é algo colocado no papel, diferente do planejamento, que não pode ser alterado. O projeto é algo colocado no papel que promete entregar para um cliente aquilo que está no papel, com um prazo a ser respeitado, com um orçamento a não ser estourado e com a qualidade a ser seguida. Isso se chama triângulo do projeto. Pensar na qualidade, que não pode ser diferente daquilo que foi prometido, pensar no tempo, que não pode estourar, e pensando no orçamento, que também não pode estourar. Definição acadêmica de projeto. Empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento de um período de tempo dados. Conforme eu falei agora, não posso estourar o orçamento, não posso estourar o prazo e tem que respeitar aquela qualidade colocada. Regras para projetos. Todo projeto tem que ser temporário, tem que ter começo, meio e fim definido. Todo projeto tem que ser planejado, colocado no papel, senão não é projeto. Todo projeto entrega um produto, um serviço ou um resultado para um cliente. Todo projeto tem que ser desenvolvido em etapas, colocadas passo a passo para serem seguidas igual uma receita de bolo. Todo projeto tem que ser realizado por pessoas e não por máquinas. Todo projeto tem restrição tripla, como eu já falei repetidas vezes já. Prazo, orçamento e qualidade, ou escopo. Todo projeto é dividido em etapas. Existem algumas regras para as etapas de um projeto. Cada fase do projeto entrega alguma coisa. Claro que não é o produto acabado. Imagina na construção de um prédio, a primeira etapa é a fundação. Terminou a fundação, é um produto. Terminei o térreo, é um produto. Terminou o primeiro andar, é outro produto. Até entregar o prédio pronto. No início de cada fase, a gente tem que definir qual é o trabalho que vai ser realizado e quais serão as pessoas envolvidas. Outras regras sobre as etapas. O fim de cada fase tem que ser marcado pela revisão de todas as etapas anteriores. Por quê? Um projeto colocado no papel tem como um dos vários objetivos eliminar ou diminuir os riscos. Por isso eu tenho que revisar cada etapa durante a execução. Outra, cada fase começa assim que termina a outra. Eu preciso terminar uma fase para começar a próxima. Só que em alguns momentos se faz por necessário a sobreposição de etapas. Isso é chamado de overlapping ou fast tracking, como está colocado aqui, ó. Overlapping ou fast tracking. Esses termos já caíram em questões do SESP. O que é isso? Sobreposição de etapas. Por exemplo, quando isso ocorre? No projeto de montagem de um carro na indústria automobilística, eu vou montando a lataria do carro. Mas ao mesmo tempo eu posso ter outra equipe já montando o motor. Ocorreu aí uma sobreposição necessária de etapas. Overlapping ou fast tracking. Ainda em relação às etapas, ó, os custos vão aumentando a cada etapa. Na construção, a fase do acabamento não é mais cara? Então lembra disso, custos aumentam a cada etapa. Riscos diminuem a cada etapa, principalmente se eu for verificando as etapas anteriores. Então riscos são geralmente decrescentes à medida que as etapas avançam. E a habilidade de modificar o projeto, aumenta ou diminui a cada etapa? Diminui. Porque a partir do momento que o prédio vai ficando pronto, como é que eu vou modificar o prédio inteiro? Se o prédio está lá ainda no alicerce, na base, eu até consigo modificar várias coisas, embora isso seja errado. Porque, repito, projetos foram feitos para não serem modificados, para serem fielmente seguidos conforme colocado no papel. Bom, existe a figura então do gestor do projeto, que é quem gerencia a execução. Existe a figura do autor do projeto. Fazendo outra analogia, o autor de uma novela é o autor do projeto,
O diretor da novela é o gerente do projeto, não são a mesma pessoa. Enquanto o autor pensa e põe no papel o projeto, o diretor da novela executa a novela, assim como o gerente de projeto executa o projeto. Quando a gente passa em frente a um prédio sendo construído, geralmente tem uma placa, né? Engenheiro responsável fulano de tal. Ele é o gerente do projeto, o responsável pela execução, que provavelmente foi colocado no papel por um outro engenheiro, por um outro arquiteto. Para colocar projetos no papel, existem então certos manuais, guias. Existe o método tradicional, que usa os capítulos, por exemplo, de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso em faculdade. Justificativa, referencial teórico, objetivo geral, objetivo específico. São capítulos de um projeto. Posso colocar os mesmos capítulos de um TCC para um projeto de empresa, organizacional? Sem problema. Só que existem manuais internacionais de gestão de projetos. Dentre eles se destaca o PMBOK, Project Management Body of Knowledge, gestão de projetos com base em conhecimentos. Independente se eu vou usar o PMBOK ou a abordagem tradicional ou qualquer outro manual, o próprio PMBOK coloca, e isso é seguido por qualquer gestor de projetos, independente do uso do manual adequado, que todos os projetos têm as chamadas etapas ou grupos de processos. Todo projeto tem que começar pela iniciação, a ideia, a concepção. Todo projeto tem que ter o planejamento colocado no papel. Todo projeto tem que ser executado conforme colocado no papel. Todo projeto tem que ter monitoramento e controle das etapas anteriores. E todo projeto tem que ser encerrado, entregue ao cliente. Esses 5 passos, então, revelam para a gente quais são os 5 grupos de processos de um projeto. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Pega o teu edital, vê se não está lá. Gestão de projetos. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Está lá no teu edital essa nomenclatura. Como eu falei, então, existem vários manuais. Independente do manual, a gente tem que lembrar da restrição tripla de um projeto. O tempo não pode estourar, o custo não pode estourar e o escopo, ou foco, ou qualidade não pode ser perdido. Lembra, por exemplo, de uma empresa antiga chamada Encol, que construía prédios, enfim, e faliu? Por que a Encol faliu? Porque estourou o custo, estourou o tempo, deixou muita gente na mão sem a casa própria. Por quê? Vendeu prédios na planta, no projeto, numa época favorável para a economia, e depois que, por exemplo, veio um determinado governante, tivemos a pior inflação que o Brasil teve, e aí a Encol, então, já tinha vendido, já tinha negociado valores, foi surpreendido pela altíssima elevação da inflação e não conseguiu entregar os prédios dentro daquele prazo e dentro do orçamento. Os donos fugiram, deixando um monte de gente na mão. Foi estourado o tempo, foi estourado o custo, consequentemente se perdeu o escopo. Provavelmente não se contemplou riscos nesse projeto de mudanças de governo envolvendo situações de crises econômicas futuras, por exemplo. Como eu falei então, todo projeto tem que seguir esses 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Existem vários guias de gestão de projetos. Existe o IPMA, Competence Baseline, existe o Prince2, existe o RBC, Referencial Brasileiro de Competências, e existe o PMBOK, que é esse que as bancas mais exploram. O PMBOK hoje está na sua 6ª edição. Foi publicado no final de 2017 a 6ª edição. Então, obviamente, as bancas já vão usar as terminologias constantes na 6ª edição. Se você pegar questões antigas do CESP para estudar sobre PMBOK, dependendo do ano, você vai ter questões que foram tiradas da 3ª edição, da 4ª edição ou da 5ª edição. Da 6ª edição são mais recentes. Existe diferença, Wendel, de uma edição para outra? Existe. Por exemplo, o Guia PMBOK é dividido em capítulos chamados de áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento eram 9. Da 5ª edição para frente passaram a ser 10. Na 6ª edição, 2 dessas 10 áreas do conhecimento da 5ª edição mudaram de nome. O nome é diferente. Então, quer dizer, se faz por necessário a gente entender essa evolução. Quais eram as 9 áreas do conhecimento do PMBOK 4? Gerenciamento da integração do projeto, continua existindo essa área. Escopo do projeto é outro capítulo. Tempo do projeto. Custos do projeto. Qualidade do projeto. Recursos humanos do projeto. Comunicações do projeto. Riscos do projeto. E aquisições do projeto. Wendel, preciso saber o nome dessas áreas do conhecimento? Precisa.
a banca vai cobrar é isso. Essas áreas do conhecimento ligadas a cada uma das etapas dos 5 grupos de processo. Só que, como eu falei, isso era na 4ª edição. Na 5ª edição, tivemos então a inclusão de uma nova área do conhecimento que não está aqui, que seria partes interessadas, os chamados stakeholders. Eu ainda não estou entendendo direito, nesse momento da aula, a gente já está chegando ao final dessa revisão geral aí para a prova, e eu não estou captando. Então vamos mais devagar? Então olha só, gerenciamento da integração do projeto, como que o projeto vai se integrar em relação aos seus próprios capítulos e andamentos. Escopo do projeto, como é que o projeto garante que o foco será mantido. Tempo do projeto, quanto tempo vai durar cada fase, cada etapa dentro do cronograma. Custos do projeto, quanto vai custar cada etapa e cada fase. E o projeto geral. Qualidade do projeto, como que essa qualidade será mantida, quais são as garantias. Recursos humanos do projeto, quem estará envolvido. Comunicações do projeto, como que essas pessoas se comunicarão e também como o projeto se comunicará com seus públicos. Riscos do projeto, o que pode dar errado. E as aquisições do projeto, como serão feitas as compras das entradas para que esse projeto seja realizado. Na 5ª edição, tivemos a entrada de mais um capítulo, partes interessadas, que seriam as 10 áreas do conhecimento. Na 6ª edição, tivemos a mudança do nome de 2 áreas. Aquilo que se chamava tempo do projeto, passou a se chamar cronograma do projeto, grande mudança. E aquilo que se chamava recursos humanos do projeto, passou a se chamar recursos, apenas, sem a palavra humanos. Onde dentro do capítulo recursos, descreveríamos não só os recursos humanos, como também materiais, financeiros, tecnológicos, etc. Essas alterações para o PMBOK 6 é super importante a gente saber. E outro fator, dentro do PMBOK 6 temos 49 processos que são distribuídos dentro das 10 áreas do conhecimento, que são redistribuídas dentro daquelas 5 fases de grupos de processos. Wendel, preciso saber o nome dos 49 processos do PMBOK? Precisa. Mas isso é meio lógico, dá para interpretar pelo texto. Exemplo, olha só, por exemplo, um nome de um dos processos. Estimar custos. Aí eu pergunto, gente, o processo estimar custos pertence a qual área do conhecimento? Gestão dos custos. Então, quer dizer, fica fácil, com essa tabelinha em mãos, você ter acesso ao nome dos processos e já ligar com a respectiva área do conhecimento. Muitas questões de prova têm isso como base. Perguntar um determinado processo se corresponde àquela área do conhecimento. E dentro dessa análise dos processos e área do conhecimento, a qual fase do ciclo de processo, dos grupos de processo se encontra? Se é na iniciação, se é no planejamento, se é na execução, se é no monitoramento e controle ou se é no encerramento. Obviamente, gestão de projetos é uma matéria chata, detalhista, mas pequena, não é difícil de estudar não, mas carece de mais tempo para que a gente possa definitivamente aprender. E a ideia aqui é fazer uma revisão final para essa prova do MPU. Tome nota então sobre projetos. Ciclo de vida do projeto é a mesma forma que o ciclo de vida de um ser humano. A gente nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? Então todo projeto começa de forma conceitual com a ideia, todo projeto vai para o papel, planejamento, depois a gente implementa, executa esse projeto e todo projeto morre quando ele é entregue ao cliente, finalização. Para que isso ocorra, eu tenho que respeitar os 5 grupos de processo: inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento. E para que esses 5 grupos de processo aconteçam de forma perfeita, dentro das 10 áreas do conhecimento que a gente viu agora há pouco. E para cada uma dessas 10 áreas, temos possíveis 49 processos que precisam ser distribuídos. Isso é o PMBOK, isso é gestão de projetos. Galera, vamos encerrar então? Gestão de pessoas, nossa última revisão. O que está no seu edital? Liderança, teorias da motivação, comportamento organizacional, clima e cultura, características do RH, equilíbrio organizacional e também, além de tudo isso, gestão do conhecimento e gestão de competências. Resumindo, sempre que a banca perguntar sobre a moderna visão de RH, responda ao contrário do que você está acostumado na prática. Como assim? Na moderna visão de RH, as empresas preferem pessoas intuitivas. Você responderia errado. As empresas preferem pessoas racionais. Mas ao contrário da prática, intuição sim, questão correta. Quando a gente fala da moderna visão de RH ou do RH estratégico,
A gente está querendo dizer de uma gestão de pessoas altamente moderna, antenada com a realidade do século XXI, onde o trabalhador tem que ter uma excelente sensação de bem-estar. Olha a definição do que é o RH moderno. Departamento que tem a função de criar, manter e desenvolver os recursos humanos das organizações e condições para que os mesmos atinjam seus objetivos individuais, ao contribuir para que a empresa alcance seus objetivos organizacionais. Tu já trabalhou em alguma empresa preocupada com seus sonhos de vida? Olha a moderna visão de RH. Empresa que se preocupa com os sonhos de vida do trabalhador, teremos trabalhadores motivados realizando os objetivos da empresa. Perfeito. Isso leva a um conceito que está lá no seu edital, equilíbrio organizacional, e vai cair uma questão de equilíbrio organizacional na sua prova. O que é equilíbrio organizacional? É aquela sensação que o trabalhador tem de ser merecidamente recompensado pelo esforço que ele oferece à empresa. Quando você tem aquela sensação de que ganha legal, justo, pelo seu trabalho, equilíbrio organizacional. Quando que uma empresa estaria, então, em desequilíbrio? Quando você tem a percepção de que trabalha muito e ganha pouco. Aí é desequilíbrio. O que pode levar a uma série de problemas dentro da organização, alterando o clima organizacional e fazendo com que o trabalhador, por exemplo, se rebele. O RH tem que estar muito atento a isso. Importantíssimo dentro de gestão de pessoas é gestão de competências e gestão do conhecimento, além dos outros assuntos. Gestão de competências, a nova e moderna visão de RH, onde as pessoas serão autônomas, os grupos de trabalho serão autogerenciados, se faz por desnecessária a presença de um chefe, porque todo mundo lideraria todo mundo. Quando aquele assunto sou eu que domino, eu assumo a liderança. Quando é outra pessoa que domina o assunto, ele assume a liderança. E aí, dos autores de gestão de competências, o mais famoso é um cara chamado Covey. E ele diz o seguinte: quais são as competências necessárias nessa gestão de competências? Primeiro, aprender a aprender, que é a coisa mais difícil do mundo. Como eu aprendo aquilo que eu devo aprender? Que técnicas de aprendizagem eu posso utilizar? Comunicação e colaboração, sair do trabalho individual para ir para o trabalho coletivo. Raciocínio criativo e solução de problemas, como é difícil aprender a ter a criatividade, mesmo porque parece que isso é um dom. Conhecimento tecnológico, tem gente que até hoje não domina, por exemplo, redes sociais. Conhecimento dos negócios globais, ter uma visão do todo da organização e também do mercado como um todo. Quanto mais visão ampliada o trabalhador tem, mais competências ele detém. Desenvolvimento de liderança, autogerenciamento da carreira. Você sabe dizer onde você estará daqui a 5 anos? Ah, eu quero ser técnico do MPU, serei técnico do MPU. Não, mas e aí, lá dentro? Autogerenciamento da carreira já é pensar hoje onde eu pretendo chegar no futuro. Percebe que é praticamente um planejamento estratégico, só que pessoal. Além dessas competências todas aqui citadas, a gente tem também as categorias de competências. A banca sempre explora isso. Quais são as 4 categorias de competências? Existem as competências essenciais, que são aquelas competências onde a gente entende o mercado que a empresa está inserido, quem são os concorrentes e o negócio como um todo em relação aos clientes. Competências de gestão, quando a gente já domina a arte de gerenciar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos. Competências organizacionais, que é entender de verdade a empresa que a gente trabalha, a vida íntima da empresa, sua cultura, suas regras, seus departamentos. E as competências pessoais, que estão ligadas à questão do relacionamento humano e como que a gente se relaciona com clientes, colegas de trabalho, fornecedores. Se nós detivermos essas 4 competências, esses 4 grupos de competências essenciais de gestão, organizacionais e pessoais, lembrem dessas 4 competências, certamente estamos então preparados para atuar nessa moderna visão de RH chamada de gestão de competências. Para gerenciarmos a competência da organização, a gente precisa gerenciar o conhecimento. Fazer o conhecimento se multiplicar dentro da empresa. Para que contratar alguém de fora para treinar a empresa, se de repente tem alguém aqui dentro que detém o conhecimento? Então o que o RH precisa fazer? Primeira etapa da gestão do conhecimento dentro da gestão de competências, mapear o conhecimento atual. Levantar o conhecimento que cada trabalhador detém por meio de entrevistas e questionários. Depois de mapeado o conhecimento que cada trabalhador possui, eu tenho que analisar qual é o conhecimento necessário para a empresa. Certamente a gente vai identificar lacunas. Determinado tipo de conhecimento que é necessário para a empresa, de repente os trabalhadores não possuem. O que a empresa vai ter que fazer com isso então? Buscar esse conhecimento de fora. Mas vai que a gente descobre que aquele conhecimento necessário para o departamento X
o fulano do departamento Y tem, porque ele leu livros, ele fez cursos, ele conhece. Para que eu vou contratar alguém para treinar de fora, se o fulano pode treinar os colegas de trabalho internamente? Mas para isso ele tem que ser motivado, a empresa tem que implementar a gestão de competências e a gestão do conhecimento. Sobre conhecimento, o que sempre vai cair no CESP? Os tipos de conhecimento e como eles funcionam relacionados. Existe o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento tácito é o conhecimento prático. Conhecimento explícito é conhecimento teórico que eu consigo articular em palavras. Olha o que eu acabei de falar. Existe o conhecimento tácito e explícito. O tácito é o prático, o explícito é teórico, eu coloco em palavras. Se você conseguir explicar isso que eu acabei de te explicar para outra pessoa, a gente transformou o meu conhecimento explícito em conhecimento explícito para você. Explícito para explícito. Se eu te expliquei, você entendeu, mas você não consegue explicar dessa forma, só em exemplos, então eu transformei o meu conhecimento explícito em conhecimento tácito para você. Explícito para tácito. Se eu falo algo de forma prática, e você consegue entender também de forma prática, tácito para tácito. E se eu falo de forma prática, e você consegue articular em palavras teóricas, tácito para explícito. Essa relação que eu acabei de dizer aqui é a chamada espiral do conhecimento, é o que está aqui na tela. E aí algumas nomenclaturas que a sua prova vai cobrar. Conhecimento tácito para tácito, isso é prático para prático, o nome disso é socialização. Conhecimento tácito para explícito, o nome disso é externalização. Conhecimento explícito para tácito é chamado de internalização. E o conhecimento explícito para explícito é chamado de combinação. Você acha que o CESP não pergunta isso? É correto afirmar que a combinação na gestão do conhecimento é a transformação do conhecimento explícito para conhecimento tácito. Errado. Combinação é o explícito para conhecimento explícito. E é assim que cai. Então, galera, criem seus esquemas aí que antecipam nessas horas e dias que antecedem a prova. Criem os seus esquemas, lembrando dessas 4 nomenclaturas na gestão do conhecimento. É extremamente importante. Além disso, liderança. Não deixa de estudar as diferenças de liderança situacional, transacional e transformacional. Situacional, para cada situação se adapta. Transacional, na busca de trocas, em busca de resultados. Transformacional, transformar a pedra bruta em diamante, fazer a pessoa se desenvolver. Dentro ainda de liderança, as diferenças de autocrática, democrática e liberal. Autocrática, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Democrática, eu faço a pessoa falar, mas eu como gestor eu induzo também a decisão dela. E liberal, eu deixo as pessoas decidirem devido ao alto grau de amadurecimento dessas pessoas. Não deixa de estudar também, gente, de revisar as teorias da motivação, que eu já citei na aula de hoje. Principalmente Maslow, Herzberg, Vroom, MacGregor com a teoria XY, Goleman com a inteligência emocional e a teoria do McClelland. O CESP gosta de perguntar sobre elas. Não deixa também, galera, de lembrar quais são as 6 funções de RH. Agregar pessoas, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. E para cada uma dessas 6 funções, as respectivas subfunções ou subpolíticas. Agregar pessoas a juntar fisicamente. E aí eu tenho recrutamento, seleção e integração. Aplicar pessoas e colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí eu tenho análise de cargo, desenho de cargo e avaliação de desempenho. Recompensar pessoas é quando a RH elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios. Desenvolver pessoas é quando a RH contribui para o crescimento do próprio indivíduo em relação às suas tarefas e ao seu futuro. E aí a gente tem o treinamento, que é preparar o indivíduo para o agora, o desenvolvimento, que é preparar o indivíduo para o futuro. Quantos tipos de treinamento temos? 4. O CHA, conhecimentos, habilidades, atitudes e conceitos. Recentemente os autores incluíram mais um C. Se a banca falar só CHA, está certo. Se a banca falar CHAC, está certo também. Desenvolvimento, a gente tem dentro do cargo e fora do cargo. E aí se distribuem as técnicas coaching, mentoring, tutoria e aconselhamento. E a aprendizagem organizacional, que é a educação como um todo evoluindo na gestão do conhecimento e na gestão das competências. Outra função de RH, manter pessoas. Não esquece, isso é formado por higiene do trabalho, segurança do trabalho, medicina do trabalho e QVT, qualidade de vida no trabalho. E por fim, a função monitorar pessoas, que são os controles e os sistemas de informações gerenciais. Gente,
Isso era o que eu tinha para passar para vocês nessa mega, ultra e rápida revisão para o MPU, com tudo de administração, menos AFO, porque AFO não é coisa de Deus, eu não dou aula dessa praga. Eu só dou aula daquelas coisas, das coisas que são boas, que são positivas e que estão na Bíblia. Gestão de pessoas está na Bíblia. Noé foi o primeiro gestor de pessoas que fez o primeiro processo de recrutamento e seleção. Tudo bem que era para animais e não era para pessoas. Moisés, quando ele treina 1000 pessoas com a palavra de Deus, cada uma das 1100, cada uma das 150, cada uma das 5010, está lá na Bíblia. Ele criou o primeiro organograma. Moisés fundou a Herbalife e a Rinodê com isso. Brincadeira. José, primeiro administrador de materiais da face da terra. Ainda bem que não tem gestão de materiais nessa prova. Mas o José, tendo um sonho lá do rei, identifica que passaremos 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E aí Moisés monta, então, um depósito para não deixar o povo do Egito morrer de fome. Está lá na Bíblia, primeiro administrador de materiais. Aonde é que AFO está na Bíblia, galera? Tá não, tá sim ainda, tem cobrança de imposto. E tá na Bíblia também. Galera, muito sucesso para essa prova. As matérias que vocês podem contar comigo daqui para o resto da sua vida: administração geral, administração pública, administração de materiais, patrimônio, gestão de pessoas, ética e os códigos de ética dos órgãos, decreto 1171, decreto 6029, decreto 33297, que é o código de ética lá do Distrito Federal, noções de contabilidade, atendimento, marketing, venda, gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de projetos, técnicas de estudo, enfim, todo esse universo que eu sou apaixonado por essas matérias de administração. Quer me encontrar nas redes sociais? Então é o seguinte, me adiciona já. Tá aqui meu WhatsApp, 61984698256. Manda um zap para mim, diz para mim se você gostou desse aulão. Solicita para mim pelo WhatsApp as minhas apostilas, os meus materiais. Bora manter essa relação, eu tô aqui para te ajudar pro resto da vida. Eu desejo que você não use isso pro resto da vida, né? Passa logo, pelo amor de Deus. Tá aqui meu Instagram, @profwendel com 2 L's, _Léo. Me segue lá no Instagram, de vez em quando eu coloco algumas promoções, coloco ali apostilas, novidades, vídeos com dicas. Tá aqui meu Facebook, prof.wendelléo. Curte lá minha página no Facebook, ninguém mais usa Facebook hoje em dia, mas tem muita coisa que eu posto lá. Lá no Facebook eu tenho um grupo chamado Administração Total, faz essa busca. Tem mais de 4.000 questões comentadas por escrito, de provas passadas que os próprios alunos me mandam. Tá aqui meu perfil no Facebook, Wendel Léo Castellano, Wendel Léo Castellano 2. E assina meu canal no YouTube. Joga lá na busca do YouTube, prof.wendelléo, tu vai achar o meu canal. Gente, daqui pro resto da vida, conta comigo para tudo que vocês precisarem. E só uma última mensagem para a gente encerrar. Muitas pessoas sabem, outras não. Recentemente eu passei por um grave problema. Tô com 14 parafusos na perna, então desculpa de ficar mancando, às vezes ficar sentado, enfim. Pra vocês terem uma ideia, né? Tá aqui minha velha companheira, minha bengala, que se você não passar nessa prova, eu vou dar uma bengalada na tua cabeça. E que essa bengala, antes eram 2 muletas, antes era uma cadeira de roda, antes era uma cama, a qual eu não conseguia sair. E nos últimos meses eu venci esses desafios todos, com os médicos dizendo que eu não iria voltar a andar. E quando eu tive problemas pela embolia pulmonar por causa da trombose, que eu não iria passar daquele dia e não iria sobreviver. E 5 meses e pouco depois, eu tô aqui dando essa aula para vocês. Então nunca permita na sua vida que alguém diga para você que você não dá conta de atingir um resultado, que você não consegue vencer um desafio. Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, que seus sonhos nunca vão dar certo, que nunca vai dar certo, que você nunca vai ser alguém. Essa música é do Renato Russo. Assim como tem uma outra música do Renato Russo, até repito, chamado Metal contra as Nuvens, que lá no finalzinho a música diz o seguinte: não me entrego sem lutar, tenho ainda um coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Então que o inimigo caia, que você consiga vencer na sua vida, que você consiga realizar esse sonho, que você passe nesse concurso do MPU, e que se não for dessa vez, cara, não desiste, não desiste, não desiste, continua. Continua, porque vai chegar a sua vez. Não desista nunca, nunca na sua vida. Beleza? Tamo junto. Obrigado pelo apoio, pelo carinho que eu recebo de todos esses alunos. Obrigado a cada um de vocês. Conta comigo para tudo que precisar. E não esquece, eu quero muito ir no seu churrasco de posse. Então, passa nesse concurso, me chama para o churrasco, aonde quer que seja, em qualquer lugar do Brasil, eu vou estar lá, churrascando com vocês e comemorando esse resultado. Sucesso, gente. Força, força, força. Não desiste, não para. Tamo junto. Valeu, galera.